Atos, capítulo 16, a partir do versículo 22. Pega a tua Bíblia e participa da leitura bíblica nessa manhã, para todos nós estarmos realmente participando desse momento. E nos fala assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, acordando o carcereiro. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Até aqui, irmãos. Vamos orar ainda nesse momento. Deus abençoe essa palavra. Deus opere maravilhas em nossas vidas. Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Senhor, abençoa cada um de nós, onde nós estivermos, em nossas casas, nós aqui na igreja nesse culto online, e clamamos, Pai, que teu Espírito Santo opere em nossas vidas. Somos carentes, Pai, do teu toque, do teu agir, da tua ministração. Por isso que a tua misericórdia, a tua graça alcance cada um de nós, onde quer que estejamos, Senhor. Fala poderosamente, Senhor, a cada um dos teus filhos. Nós abrimos nossos corações como solo fértil, repreendemos todo o mal, todo dardo do inimigo, desânimo, tristeza, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a paz do Cristo do Senhor inunde nossas vidas, nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Esse texto nos fala, então, sobre essa experiência vivida por Paulo e Silas, algo tremendo que esses servos de Deus viveram aqui nesses dias, então, e eles estavam ali fazendo a obra do Senhor. Paulo e Silas, como discípulos do Senhor, como servos de Deus, fazendo a obra do Senhor, nessa cidade, né, visitando ali essa cidade, e fazendo a obra que Deus tinha colocado em seus corações. É tremendo a gente ver, irmãos, que eles estavam, então, levando a palavra de Deus. Não lemos o capítulo inteiro, o texto inteiro, mas só para nós termos base, nos posicionarmos. Eles estavam, então, levando a palavra para os crentes daquela cidade. Nós vemos lá no versículo 14, que eles estavam pregando para diversas mulheres, diversas pessoas, uma delas aqui por nome Lídia, no versículo 14 consta isso, e Lídia, ali diz que uma serva de Deus abriu seu coração para o que Paulo e Silas estavam dizendo. Isso realmente nos faz menção, irmãos, que Paulo e Silas estavam pregando, orientando, ensinando os irmãos da igreja. Olha a coisa tremenda. Paulo e Silas estavam sendo bênção para os domésticos da fé. Estavam levando a palavra, ensinamento, ajudando no louvor, ajudando nos ministérios, na igreja do Senhor Jesus naqueles dias. E aqui diz o texto, então, que essa mulher, Lídia, abriu o coração para que tudo que aqueles servos estavam dizendo e falando da parte de Deus. E além disso, irmãos, aqui também nos diz que eles também andando ali naquela cidade, e aí já no versículo 16, fala que uma moça que era usada com espírito de adivinhação, conhecemos também o texto, né? Começou também a ouvir o que eles pregavam, começou então a segui-los e recebeu Jesus no seu coração. Eles repreenderam aquele espírito de adivinhação, e aquela mulher, aquela moça também, que aqui não relata propriamente dito o seu nome, e aquela moça então se converteu, se achegou a Deus, e foi liberta daqueles espíritos que também a dominavam e a enganavam. E aqui também, irmãos, nos fala então que Paulo e Silas eram tremendamente usados dentro da igreja. E Paulo e Silas eram tremendamente usados para as vidas que estavam fora da igreja. Entenda quando eu digo dentro e fora da igreja?
Pessoas convertidas, pessoas que já servem a Deus e pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo placa, nem lugar físico, porque estamos aprendendo realmente nesses dias, mais do que nunca, que a igreja não são essas quatro paredes. A igreja é onde nós nos reunimos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje a nossa igreja está reunida em diversos lares. Somos um só corpo agora aqui. Então, quer dizer, Paulo e Silas estavam sendo bênção para os seus irmãos dentro da igreja. Lídia foi tremendamente abençoada. E essa moça que estava fora, que ainda estava no mundo, também foi alcançada pela palavra desses homens. Então, irmãos, sabe, a palavra que Deus tem para as nossas vidas já começa por esse exemplo desses servos de Deus. Nós devemos também seguir e ser bênção, tanto para os domésticos da fé, quanto para aqueles que estão fora, não conhecem ainda o Senhor Jesus. E aí, o que é tremendo a gente ver, irmãos, que aqui diz o texto, lá no versículo 16, que eles iam sempre para o templo, né? Então você fala, pastor, mas eu não sei pregar, até sei ajudar na igreja em muitas coisas, eu ajudo em vários ministérios, mas eu não sei pregar, eu não sei discipular, eu não sei como fazer para alcançar vidas que estão fora da igreja. E o que é tremendo, irmãos, que fala aqui, né? Depois você lê com calma, fala que essa moça começou a observar Paulo e Silas e começou a segui-los. Eles iam de manhã para a oração, iam para o templo, iam fazer as suas reuniões, né? E aquela moça os seguia e via que tipo de homem eles eram. Você vê, né? Naqueles dias não tinha ainda internet, não tinha YouTube, mas Paulo e Silas já eram influencers. Como é que fala? Influencers, já influenciavam pessoas à sua volta, né? E você tem que saber disso, sabe? Você também, a tua conduta no seu dia a dia, na sua casa, no condomínio onde você mora, na casa onde você mora, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, tem pessoas que estão te observando, sabe? E essas pessoas já podem e devem estar sendo alcançadas simplesmente pelo teu exemplo de servo de Deus. Simplesmente por verem algo diferente na tua vida. Paulo e Silas, então, faziam dessa maneira. Eram bênção dentro da igreja e eram bênção fora da igreja. Só com o agir deles cotidiano, Deus já falava e ministrava a corações. Então, essa moça foi alcançada e começou, então, a seguir e ver como aqueles homens viviam. Que em nome de Jesus, irmãos, como nós já falamos, devemos ser bênção na nossa igreja e devemos ser bênção para os que estão fora da igreja. Tanto com palavra, como ministração e como exemplo de vida para as pessoas que estão à nossa volta, porque muitas pessoas estão nos seguindo. E talvez nesses dias, né, de rede social, né, nesses dias que realmente, literalmente, somos seguidos aí pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, pessoas nos seguem, né, e veem nossas publicações, faz realmente um filtro aí, literalmente, nas suas publicações, nessas redes sociais, o quanto você tem acrescentado ao reino de Deus, o quanto pessoas têm buscado ali uma palavra de esperança, propriamente dito nas redes sociais, o quanto você tem compartilhado devocionais, cultos, palavras, ministrações, o quanto você tem contribuído nisso, no WhatsApp, irmãos, que bênção. Quantos dias difíceis às vezes a gente passa, eu digo por mim, de repente algum irmão é tocado por Deus e manda um louvor, um link de um louvor lá pelo WhatsApp. Aí abre aquele link, mas eu ver que o louvor era tudo que eu precisava ouvir da parte de Deus para a minha vida. Então, seja alguém também que o teu simples viver, tua simples caminhada nessa terra, influencia as pessoas de uma maneira tremendamente positiva, ao ponto delas se achegarem a Deus. Então, esses servos de Deus vivendo tudo isso, e aconteceu algo muito complicado. A perseguição chegou na vida deles. Dias maus chegaram na vida de Paulo e Silas. Aqui diz que eles foram açoitados, irmãos. Imagina, que vergonha emocional e que dor física. Aqui diz que rasgaram suas vestes, rasgaram suas camisas, né, as suas vestimentas, começaram a açoitá-los em praça pública, com varas. Imagina que levantou vergão, que machucaram muito. Imagina a dor física e moral que esses homens sentiram. A perseguição veio para esses servos de Deus. Açoites, calúnias, foram presos. E aqui diz, no cárcere inferior, o pior lugar daquela prisão, o lugar mais escondido, mais escuro, ao ponto de colocarem ferrolhos em seus pés e atarem a troncos. Olha a situação que esses homens aqui ficaram. E aí, irmãos, sabe?
eu imagino que a sensação que eles tiveram foi uma sensação tremenda de derrota, uma sensação tremenda de derrota, uma sensação tremenda de perda, de acabou, nunca mais eu vou ter o que eu já tive, game over, acabou, e agora eu realmente perdi, sabe? E nós estamos passando por uns dias de aflição. E o que tem sido assim, sabe, irmãos, de muito proveitoso para a igreja, entenda isso que eu vou dizer, de muito proveitoso para a igreja, é que na verdade, irmãos, para nós não mudou nada, sabe? Todos os dias, nós estamos clamando a Deus por graça, por misericórdia, para Deus entrar com providência, para Deus fazer, para Deus curar, para Deus nos livrar. Estamos orando de uma maneira muito intensa nesses dias. Mas eu digo que não mudou nada, porque todos os dias nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Apenas nesses dias, essa tribulação tremenda que estamos vivendo, apenas nós conseguimos enxergar um pouco melhor a nossa carência de Deus, a nossa necessidade de Deus. Mas todos os dias são assim. Por isso que eu tenho dito, irmãos, a hora que passar essa pandemia, que essa consciência que temos hoje, que essa consciência que a igreja está tendo, não venha acabar. Que a gente vai continuar tendo consciência que todos os dias precisamos da graça, da misericórdia, do perdão, da provisão, da proteção, todos os dias. Então, Paulo e Silas passaram por tudo isso e tiveram esse grande sentimento de perda, né? Game over, acabou, e agora o que vai ser? E muitos de nós, irmãos, nessa pandemia, estamos nos sentindo assim também, que acabou, e agora, sabe? Fazendo uma analogia, lembra quando a gente jogava aqueles joguinhos de tabuleiro, né? Às vezes na infância, eu lembro que às vezes a gente juntava com as crianças, jogava aqueles joguinhos de tabuleiro, e aí você estava lá ganhando, pulando nas casinhas, jogava o dado e andava com os pininhos ali, né? E aí, de repente saía lá uma carta, volte 3 casas. Lembra disso? Volte 3 casas. Fique uma rodada sem jogar. Lembra disso? E aí você sentiu o quê? Puxa, estava indo tão bem, né? Estava indo tão adiante, estava indo tão bem, agora olha. E parece que nós, irmãos, nesses dias, estamos nos sentindo assim. Como se nós tivéssemos voltado 3 casas atrás. Como se tivéssemos perdido algo que nunca mais vamos ter novamente. Sabe quando você está jogando um joguinho também que é muito conhecido, aquele Uno? Aquele joguinho Uno, né? Que as crianças jogam, a gente joga também, né? Joguinho Uno. Que aí você está lá, de repente sai o quê? Compre, você está com uma cartinha na mão. Aí vem lá um abençoado e põe lá uma carta, né? O abençoado, geralmente é o irmão que faz isso, né? Compra 4 cartas. Compra 4 cartas. Aí você compra 4 cartas. Enfim, nós estamos nos sentindo assim nesses dias. Muitos irmãos, sabe? Nesse começo de ano, as coisas estavam melhorando. Muitos irmãos estavam sendo chamados por empresas depois de um período de desemprego, sabe disso? Estavam sendo chamados realmente para começar a trabalhar. Estavam assim há semanas, dias de começar um novo emprego. Posso até dar um exemplo, a Helena, minha esposa, ela nunca foi tão bem classificada como foi agora para entrar na prefeitura de Jundiaí como professora. Irmãos, ela estava há alguns dias de ser chamada para dar aula. Alguns dias. De repente, veio toda essa pandemia. Acabou tudo. Faz meses que não se fala mais no assunto. Não chamaram mais nenhum professor. E aí, puxa, se tivesse sido chamado alguns dias antes, estaria até recebendo já, mesmo nesses dias, e nos sentimos o quê? Puxa, eu voltei atrás, eu voltei tantas casas nesse jogo, eu perdi, e agora? Eu perdi, e agora? A sensação que nós temos em nossos corações nesses dias, realmente é essa sensação. Só que Deus, irmãos, sabe, quer ministrar para mim e para você exatamente o que Paulo e Silas sabiam nesses dias aqui. Estamos fazendo essa analogia sobre um jogo, sobre uma brincadeira que fazemos em nossas casas, né? Com nossas crianças, com nossos jovens. Estamos fazendo essa analogia que sentimos esse sentimento de perda, de derrota, que nunca mais vai ser como era, né? Mas ainda nós estamos nos espelhando nesses servos de Deus. E Deus quer ministrar isso aos nossos corações. E realmente sabermos que, independente da situação, independente se parece que voltamos a algumas casas, independente se parece que, olha, fica tantas rodadas sem jogar, que parece que é assim que estamos nos sentindo, com nossas empresas, com nossos trabalhos, com nossas empresas, igrejas também, porque todos os nossos ministérios aqui tiveram que parar. Irmãos, os ministérios estão crescendo, desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando, de repente, para tudo, para tudo. A sensação que nós temos também, em relação à igreja, é isso. Puxa, fique tantas rodadas sem jogar,
sensação que começa a pairar em nossos corações é essa. Só que Deus quer que a gente realmente saiba que Ele não está limitado a jogo nenhum. Deus não está limitado a situações que parecem que... Deus quer que vocês saibam, meu irmão, minha irmã, que Deus está no controle de tudo. E que nós estamos fazendo essa analogia com esse jogo, sabe? Deus quer que você saiba que independente da posição que você esteja, do jeito que você está se sentindo, Ele quer que você saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. No teu trabalho, na tua profissão, na igreja, isso que você pensa que está paralisado, isso que você pensa que voltou casas atrás, isso que você pensa que está indo de mal a pior, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele reverte, Ele muda a situação, creia nisso. Daqui a pouquinho, Deus vai restaurar, daqui a pouquinho Deus vai reverter tudo isso, e aí você vai estar lá na frente já, em nome de Jesus, como foi aqui com Paulo e Silas. Então, saiba que somos mais do que vencedores, verdadeiramente. Palavra que Paulo e Silas tinham em seus corações. Saiba que não andamos em trevas, irmãos, Deus tem falado isso aos nossos corações. Sexta-feira, né, nossa palavra em casa, lá na live que fizemos em casa, como Deus falou aos nossos corações, né, tentamos cantar ali, né, alguns hinos, porque Deus falou muito aos nossos corações, né? Verdadeiramente, não andamos em trevas. Paulo e Silas estavam no cárcere inferior, sem luz nenhuma, ao ponto que o carcereiro falou, olha, acenda, traz as lamparinas que eu preciso ver aqui, né? Estava tudo escuro. Mas mesmo na escuridão dessa vida, Paulo e Silas não estavam em trevas. Como nós lemos lá na sexta-feira, no livro de João, Jesus é a luz do mundo. Jesus falando, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então, nesse dia, né? Até lembrar novamente, né? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre as janelas do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém? Cantamos esse hino, né? Na sexta-feira, lembrando dessa palavra. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, deixa a luz do céu entrar. Não estamos em trevas, não estamos perdendo, não estamos paralisados. Deus está no controle de tudo. Não tenha sentimento de perda no seu coração. E aí, por estarmos, então, sempre nas mãos de Deus, como estamos lembrando, né? Paulo e Silas sabiam que estavam sempre nas mãos de Deus, sempre estiveram antes e continuam nas mãos de Deus. Por mais difícil que estivesse o dia, você tinha passado já por naufrágios, por outros tipos de perseguição. Então é assim, meu irmão, minha irmã, né? Estamos passando por essas adversidades e estamos nas mãos de Deus. E aí que está. É o que eles sabiam. Na verdade, sempre estiveram nas mãos de Deus. Da mesma maneira, eu e você sempre estivemos nas mãos de Deus. Ele sempre esteve cuidando de nós. Desde quando éramos substância informe no ventre das nossas mães, Deus já cuidava de nós. Então, saiba disso. Estamos nas mãos do nosso Deus, hoje e sempre estivemos. Como eu disse, agora nesses dias, aos nossos olhos, só está mais evidente a nossa necessidade, porque o medo entrou em nossos corações, a preocupação entrou em nossos corações, a aflição entrou em nossos corações. Então, apenas ficou mais evidente para nós. Mas Deus falou, filho, amém. Você está clamando que eu cuide de você, amém. Eu vou cuidar. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu sempre cuidei. Eu sempre cuidei. Te livrei de tantas situações, tantos acidentes, tantas outras doenças, tantos outros livramentos da vida profissional, da vida financeira. Você nem sabe. Então, quer dizer, Paulo e Silas sabiam disso, que sempre estavam nas mãos de Deus. E aí, irmãos, essa verdade, né? Sempre estamos na mão de Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que acontece quando a gente lembra dessas verdades? Seguimos a Jesus. E aí, deixamos a luz do céu entrar. Então, tem essas verdades no seu coração. Irmãos, o resultado de tudo isso, né, que Paulo e Silas evidenciaram, tudo isso que eles acreditavam, é porque, perto da meia-noite, naquele cárcere, que eles estavam ali amarrados pelos pés, um lugar escuro, úmido, tenebroso, né, celas interiores, olha que lugar que eles estavam. E aí aconteceu o seguinte, o louvor, a adoração, a palavra não cessaram. Olha que coisa tremenda. O louvor, a palavra, a adoração não cessaram.
Quer dizer, eles estavam pregando e ajudando a igreja quando estava tudo bem na vida deles. Estavam ajudando e levando a palavra para as pessoas de fora da igreja. E aí aconteceu toda essa situação na vida deles. Sabe o que aconteceu em relação à vida deles com Deus? Não mudou nada. Não mudou nada. É por isso que eu estou insistindo tanto com você, sabe? Participa dos cultos online. Participa dos estudos que os ministérios estão feitos, Ministério de Mulheres, de Homens, de Jovens. Os teens tiveram ontem também. Participa. As nossas devocionais diárias, temos mandado devocionais diárias. Leituras bíblicas, enfim. Sabe por quê? Porque realmente isso não pode cessar em nosso coração. O louvor, a adoração, a palavra, a oração não pode cessar, porque não são coisas circunstanciais, como temos dito sempre. Quer dizer, as circunstâncias não regem a minha vida com Deus. Deve ser algo constante, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Isso realmente, irmãos, vai demonstrar aqueles que realmente servem e seguem a Deus. E dá talvez um alerta aos nossos corações se realmente servimos e seguimos a Deus. Porque precisamos sim, independente das circunstâncias, continuar servindo e adorando ao nome do nosso Deus. E aí, nós conhecemos a história que lemos aqui. Coisas maravilhosas alcançaram Paulo e Silas. O sobrenatural de Deus alcançou Paulo e Silas. E como nós estamos dizendo, precisamos do sobrenatural de Deus para as nossas vidas também. Através de cura física, os irmãos que passam por enfermidade, que o sobrenatural de Deus alcance cada um. Através de bênção na parte financeira, profissional, que Deus alcance cada um de nós. Nossa vida espiritual, emocional, que Deus entre com providência. Precisamos de tudo isso. Mas aí, irmãos, nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Então, que o louvor, a adoração, a palavra não cessem na tua vida. Em nome de Jesus. Por mais dias adversos que estejamos passando, que isso não venha cessar na tua vida. Muito pelo contrário, que venha intensificar ainda mais. Relógio de oração, é uma bênção o relógio de oração. Tenho convidado os irmãos para participarem. Nós temos sequência agora, né? Participe do relógio de oração. Tudo isso que é o louvor, a adoração, a palavra, não cessar em nossos corações. Tem orientado, meu irmão? Liga ali a tua televisão, teu Facebook, liga ali, coloca ali no som ali do YouTube, coloca ali as lives, as pregações, entra na própria página da igreja. Temos alimentado o YouTube com inúmeras pregações e louvores, alimentado ali com as devocionais. Deixa correndo ali na tua casa, liga o volume alto, vai fazer as tuas coisas e fica ouvindo. Quer dizer, enche a tua casa de louvor, de palavra, de adoração. Alguns cantores, posso chamar assim, cantores gospel, né? Posso falar assim? Estão fazendo tantas lives. Ontem foi uma bênção. Onde assistimos o Maranata, não, como é que chama? Arcada? Morada, né? O Morada. Bênção, foi tremendo ali o louvor, a palavra que eles nos fizeram. Foram horas, coisa mais maravilhosa, né? Choramos, nos emocionamos. Então, quer dizer, enche a tua casa de louvor, de adoração, e que realmente não venha cessar em nossas vidas. E o que é de mais maravilhoso, irmãos, Paulo e Silas, então, à meia-noite, começaram a adorar a Deus. Começaram a adorar a Deus. E é isso que é lindo quando a gente faz a obra de Deus. Paulo e Silas não pensaram, ô Silas, vamos fazer o seguinte, vamos começar a cantar aqui? Vamos começar a cantar, porque Deus vai salvar a gente. A gente começa a cantar, né? E Deus vai salvar a gente. Eles não tinham esse plano. E digo mais, não tinham esse propósito. É isso que é lindo, irmãos, sabe, nesse texto. E é isso que é lindo, e nós pegamos para as nossas vidas também. Que o que a gente fizer para Deus, que a gente faça por amor, por dedicação, por louvor, por adoração, por saber que Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor. Por isso que a gente faz. Eles começaram a cantar, a louvar, a orar, sem saber o que seria da vida deles. Talvez eles tivessem falado, Paulo, vamos começar a louvar aqui, porque nossa vida chegou ao fim, vamos louvar aqui, amém. Vamos começar a louvar a Deus. Eles não tinham pretensão nenhuma, sabe? E isso precisamos aprender sempre também, a fazer o que quer que seja para Deus, sem nenhum tipo de interesse, sabe? Trazermos a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, para a manutenção da sua obra, que é tão importante, irmãos. Glória a Deus pelas nossas portas abertas. Quantos irmãos podemos chegar aqui, e não só irmãos da igreja, pessoas de outras igrejas, pessoas que não frequentam igrejas nenhuma, estão conseguindo vir até aqui em alguns momentos, buscar uma palavra, buscar uma orientação, buscar mantimento. Por quê? Temos ajudado com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Então, mantenha essa posição. Mas o que é tremendo é isso. A gente faz isso, não pensando, vou fazer isso, que Deus vai fazer eu ficar rico. A gente não faz com essa intenção. A Bíblia nos fala, não dê por interesse. A gente faz por amor à obra.
E aí, irmãos, claro, né? Não se preocupe. Deus vê as nossas necessidades e entra com provisão. Descansa o teu coração quanto a isso. Mas que o nosso louvor, a nossa oração, nosso entregar do dízimo, da oferta, não venha a ser querendo algo em troca da parte de Deus. Paulo e Silas simplesmente estavam adorando a Deus. Num dia de muita adversidade. Irmão, como é bom quando nós lembramos a Deus e o louvamos simplesmente porque Ele é Deus. Sem querermos nada em troca. E assim foi aqui com Paulo e Silas. Não louvaram por interesse. Não tinham intenção de serem soltos. Faziam apenas por amor. Então, ainda hoje, sabe? Edifica a Deus um tremendo altar na tua casa. Faz uma oração, sabe, de gratidão, de louvor a Deus, sabe? Se inspira ali nos salmos. Muitos salmos de Davi. Era Davi falando com Deus. Deus, tu és um pai amoroso. O Senhor é o meu pastor, sabe? Se inspira e faz um salmo de adoração. Eu sei que você tem inúmeras coisas para pedir para Deus. Eu sei que você tem, como eu tenho também. Mas em alguns momentos, se achega a Deus só para adorá-lo. Só para adorá-lo. Faz isso. Sem pensar e sem pedir nada naquele momento. Se achega a Deus, ó Deus, eu te amo, eu te louvo, o Senhor é meu Deus, meu Pai. Obrigado por tudo. Eu sempre estive nas tuas mãos, Senhor. Obrigado pela sensação que o Senhor me dá. Pai, eu passei alguns dias pensando em derrota, que eu cheguei a ficar parado, né? Como o pastor falou, naqueles jogos que a gente faz em casa, cheguei a me sentir assim, mas é engano do meu, sabe, meu irmão, minha irmã, se achega a Deus com o teu coração para louvar e para adorá-lo, simplesmente é isso. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece? Quando o servo de Deus se posiciona dessa maneira, né? Quando o servo de Deus se posiciona dessa maneira, o sobrenatural de Deus nos alcança. Por isso, abra o teu coração para essa palavra, porque nós precisamos do sobrenatural de Deus nessa vida. Nós só conseguimos ficar de pé, como temos também falado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Não viva essa vida fora do sobrenatural de Deus. Não vamos suportar, irmãos, nem o físico, nem o emocional, nem o espiritual. Eu canso de ver irmãos, às vezes até já antigos de igreja, com problemas emocionais, espirituais tremendos. Por quê? Não estão vivendo essa verdade, sabe? Então, que em nome de Jesus, você venha realmente se achegar a Deus, realmente você venha se achegar e viver o sobrenatural de Deus. E aí, de uma maneira sobrenatural, ele tira o medo e coloca a paz. A paz que excede todo entendimento. O que é isso? Sobrenatural de Deus. Só sobrenatural. Mas você pode estar em paz? Ah, não sei. Estou em paz. Sobrenatural de Deus. Como você continua fazendo? Ah, não sei. Sobrenatural de Deus. Como você está conseguindo passar nessa crise? Pagar as coisas? Não sei, irmão. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Aqui, o sobrenatural de Deus foi tremendo. Um terremoto aconteceu. A terra tremeu. Você temos que falar isso, né? A terra tremeu. Não sei cantar. Mas tem música que fala assim, né? O sobrenatural de Deus. Esse show vai se abrir, isso mesmo, né? Aqui chegou a tremer a terra. Um terremoto aconteceu, coisa tremenda. Um terremoto aconteceu. E os cárceres se abriram. Olha que coisa maravilhosa. Então, em nome de Jesus, devemos nos posicionar dessa maneira diante do Pai. E esse sentimento de perda, de derrota, de aprisionados, de volta 3 casas para trás, fica 4 rodadas sem jogar, já caiu por terra, meu irmão, minha irmã, porque não estamos em trevas, somos mais do que vencedores, estamos fazendo tudo que fazemos por amor a Deus, isso nos coloca numa posição maravilhosa, que é o centro da vontade de Deus. Então, que em nome de Jesus, Deus venha falar poderosamente aos nossos corações. E já para a gente nós estarmos orando nesse culto da manhã, né? Os cárceres se abriram, e eles não fugiram. Diz aqui que até as prisões, né, aquelas amarras, aquelas correntes dos pés, até isso se abriu tudo. E ninguém fugiu. Olha que coisa. Por que não fugiram? Talvez fosse eu e você lá, ô glória, Deus no negócio, Deus me deu essa liberdade, foi Deus que abriu, né? Foi Deus que fez, e ó, vambora, gente, sabe? E aí outra coisa fala tremendamente aos nossos corações. Por que eles não fugiram? Por que eles não fugiram? Porque eles entenderam, naquela situação toda, Deus tinha um plano maior. Olha que bênção. Deus tinha um plano maior. Meu irmão, minha irmã, entenda isso na tua vida. Deus tem um plano maior.
e que a gente venha conseguir ter discernimento do Espírito, de entender tudo isso que estamos vivendo. Deus tem um plano maior. Por isso que a paz vem inundar o teu coração. Você vem entender o que você está vivendo e saber, Deus, o Senhor tem um plano maior nessa situação toda. Senhor, que eu venha poder fazer parte desse plano maior de uma maneira positiva. Por isso, meu irmão, é importante que você realmente acalme o seu coração, se achegue a Deus. Você não cesse o louvor, a adoração, a palavra, porque Deus quer que você faça parte desse plano maior que Ele tem. Como Paulo e Silas foram. Porque aquele carcereiro ia se matar, porque todo mundo fugiu. E aí Paulo, para aí, meu, não se mata não, cara, para tudo. Tá todo mundo aqui. Deus alcançou aquele carcereiro e toda a sua família. Não é assim que diz o texto? Alcançou toda a sua família e aquele carcereiro. Um plano maior. Paulo e Silas podia ter fugido. Vambora, gente, é Deus, glória, é Deus. Só que eles faziam, não, Deus, o Senhor não quer que a gente fuja, né? Quer que a gente fique nessa situação. O Senhor quer que a gente fique nessa situação. Meu irmão, minha irmã, Deus quer usar a tua vida para abençoar tantos que estão à tua volta. Por isso, toma posse dessa verdade e deixa Deus te usar. Entenda esse plano maior que eu e você estamos fazendo parte. Entenda esse plano maior que eu e você estamos fazendo parte e deixa Deus te usar. E aí, irmão, sabe? Paulistas pensaram, game over, acabou, né? Voltamos algumas casas para trás. Fique 4 rodadas sem jogar, compre 5 cartas, talvez sabe todo esse sentimento do coração. E aí logo veio toda a paz que inundou seus corações, não deve inundar o nosso também. E o final dessa história é a seguinte: ali vieram depois os magistrados, os libertaram e os honraram, como se estivesse pedindo perdão para eles, porque reconheceram, homens de Deus que eram, e o erro que haviam cometido, foram honrados. E do jeito que eles estavam, não voltou a ficar. Ficou melhor. Lídia os recebeu em sua casa. Depois você lê o texto inteiro. Lídia os recebeu na sua casa. A igreja foi fortalecida, foi edificada. Aquela moça que fazia adivinhação usada pelo diabo se converteu. O carcereiro, junto com a sua família, toda foram convertidos. Muitos daqueles prisioneiros, aqui diz que os prisioneiros estavam ouvindo tudo isso. Muitos ali se converteram. Quer dizer, irmãos, passando toda essa tribulação, toda essa dificuldade, tudo isso para eles tinha acabado, a situação deles, do ministério, do trabalho, foi acrescentada. É isso Deus quer que você saiba. Você pode estar se sentindo para trás, desanimado, que perdeu. Deus falou, filho, não, você é mais que vencedor. E eu tenho um plano maior nessa história toda. Apenas continue confiando, porque lá na frente tudo vai se reverter e eu vou acrescentar ainda mais. Eu vou acrescentar ainda mais. Deus está falando. Na igreja. Hoje estamos aqui com a igreja vazia, né? O que vai ser? As empresas, os nossos trabalhos, o que vai ser? Deus está falando. Mantenha a tua posição, que eu ainda vou fazer mais do que já estava. Mantenha a tua posição de servo, que eu vou fazer mais do que já estava. Mantenha a tua posição de servo, que eu vou fazer mais do que já estava. Creia nessa palavra, receba essa palavra no teu coração e se posicione como Paulo e Silas. No cárcere inferior, à meia-noite, louvando e adorando a Deus. Quer dizer, na noite mais escura de suas vidas, na noite mais tenebrosa de suas vidas, talvez pensando, pronto, Paulo, agora eu vou entrar aqui e vou matar a gente. Estamos aqui esquecidos. Na noite mais tenebrosa das suas vidas, louve e adore a Deus. E sem pensar em nada em troca. Apenas louve e adore a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra venha falar tremendamente aos nossos corações. E que o Espírito Santo venha ministrar a tua vida. Meu irmão, minha irmã. Que estamos mesmo nas mãos do Pai. Sempre estivemos. Como eu falei, apenas parece estar mais evidente para nós. Mas para Deus não mudou nada. Ele sempre cuidou de mim e de você. Sempre proveu na minha e na tua vida. Então creia nisso. E que essa paz do Senhor venha inundar o teu coração.